Colegas engenheiros e engenheiras, bom dia, boa tarde, boa noite. Como nós dissemos, a nossa aula foi dividida em duas partes. Na parte 1, nós vimos os aspectos construtivos, mostrando o reator WASB, vários tipos de reator WASB construídos, suas partes constituídas também de WASBs em operação, os vários tipos, formatos, materiais empregados, quais são os dispositivos que nós devemos considerar na fase de projeto, não só o dimensionamento do volume do reator e coisas do tipo, cálculos em relação à questão de lodo, produção de biogás, mas nós também, no projeto da ETA, nós levamos em consideração vários aspectos também do entorno do reator, os barreletes hidráulicos, o dimensionamento de dispositivos diversos de entrada, de saída, de lodo, de escuma, enfim. Então nós verificamos isso na primeira parte. Nessa segunda parte, nós vamos apresentar para vocês os requisitos da norma brasileira para o projeto da estação de tratamento de esgoto, claro, dando uma ênfase aqui para o capítulo do 6.4, no item 6.4, quando nós vamos tratar dos reatores de manta de lodo, certo? Então, a ABNT 12209 é o que nós vamos discutir aqui para a elaboração de projetos hidráulicos sanitários e estação de tratamento de esgotos sanitários. Eu recomendo a vocês que já venham fazendo isso já há bastante tempo, que vocês tomem conhecimento de toda a norma. É algo que vai ficar como livro de cabeceira do birô, da mesa de vocês, no escritório de vocês, quando vocês se tornarem projetistas. Vocês vão o tempo inteiro, em cada projeto, estar com ali a norma do lado, para poder fazer a consulta como um verdadeiro checklist ali, como se fosse um manual de consulta contínua para averiguação se houve o cumprimento de todos os requisitos, para que você possa estar seguro de que elaborou o projeto de acordo com as normas da ABNT e, portanto, ficar tranquilo na ocorrência futura de qualquer problema, quando houver entrada em operação, alguma desconformidade, e em sendo feito algum tipo de julgamento, você ficará ileso, né? Porque você cumpriu todas as determinações das normas brasileiras relativamente ao projeto daquele sistema, daquela ETA, daquele dispositivo de tratamento de esgotos, que é o reator WASP. Então, em primeiro lugar, nós vamos rapidamente, lembra que nós já discutimos isso em aulas anteriores, se você quiser, você pode ir lá no canal José Lino de Oliveira Júnior e verificar que nós já tratamos das questões relativas ao projeto básico em termos do seu descritivo técnico, o memorial descritivo e a parte gráfica do projeto de engenharia. Mas vamos ver agora à luz do que a norma recomenda a esse respeito, está no item 4, quais são os requisitos para a elaboração de um projeto de estação de tratamento de esgotos. Então, aqui fala de um relatório do estudo de concepção. Existe uma norma específica para a elaboração de estudos de projetos de sistemas de esgotamento sanitário, a 9648 da ABNT, e ela é de 86, e essa norma embasa quais são os estudos que você deve levar a cabo preliminarmente para estabelecimento do estudo de concepção das alternativas que você tem para chegar a uma concepção do projeto de engenharia em sistema de esgotamento sanitário. Então você vai elaborar esse estudo de concepção com base nessa norma e você deve apresentar nesse estudo pelo menos o que pede o seguinte, item 4.1.1, a população atendida e que é passível de atendimento para a ETA nas diversas etapas do plano. Então, se você tiver um horizonte de projeto normalmente fixado em 20 anos, você pode estabelecer etapas de evolução de instalação de células com a medida que vai efetivamente crescendo a população. Normalmente a etapalização tem ocorrido na maioria dos projetos de 10 em 10 anos. Primeira etapa, 10 anos. Segunda etapa, 10 anos. Então aí você tem normalmente essa configuração. No item 4.1.2, ele diz que os estudos devem ser feitos relativamente a vazões e demais características dos esgotos sanitários que afluem para as ETs nas diversas etapas do plano que forem implantados, de acordo com a NBR 9649, aquela que diz respeito ao sistema, à rede coletora, né, a 12207 e a 12208, relativamente aos emissários e
a estação elevatória, né? Então, exigências ambientais e legais que devem ser atendidas. Vocês, como engenheiros ambientais que entendem da legislação ambiental, pagaram disciplina de legislação ambiental, vão se preocupar em implantar essa ética, considerando todos os dispositivos legais locais, ali, municipais, estaduais e ou federais, relativamente a isto. Inclusive, no projeto de uma ET sempre se elabora um estudo de impacto ambiental simplificado para ser emitida a licença de operação daquela ET. Muito bem, quais são as características requeridas para o efluente? Tratado nas diversas etapas do plano. Então, eventualmente, você vai estar colocando a sua ET lá para funcionar, mas o que é que se espera dela? Quais são os requisitos do efluente que vai sair dela para que atenda aos padrões de lançamento ou, eventualmente, e aí preferencialmente, tanto quanto possível, quais são os requisitos para usos pretendidos de reuso de água residuária do efluente dessa ET, né? Perseguindo o efluente zero, né, em termos de lançamento no corpo receptor. Qual é a forma de disposição final do efluente líquido? Você tem que estar bem atento a isso na sua concepção, se você vai fazer a disposição final ou através do lançamento do efluente tratado em uma galeria de drenagem, que é a norma 13969 de 1997 permite, ou se você vai lançar num corpo receptor viável ou um córrego que é tributário de um corpo receptor ali nas proximidades, dentro de padrões requeridos, né, da qualidade para aquele tipo de córrego, para aquele tipo de vazão, para a classe, eventualmente, daquele código, conforme a lei, os requisitos do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, a 307 de 2005 e a 430 de 2011, e eventuais leis estaduais, como é o caso no nosso estado, né, no Ceará, o COEMA número 2 de 2017, que estabeleceu também esses parâmetros em nível estadual, que normalmente ou é igual ou mais restritivo do que a lei federal. E você tem aí, portanto, quais são essas características e você deve conhecê-las em função da tecnologia que você está aplicando, né? A forma de disposição final, se não vai ser no corpo receptor ou numa galeria de drenagem ou num tributário, pode ser a infiltração no solo. Então, você pode ter os campos de infiltração ou as valas de infiltração, ou ainda você pode pensar em uma concepção de um reuso previsto ali para o efluente, ou pelo menos para grande parte daquele efluente, como definidos ali já na concepção básica. Forma de armazenamento de subprodutos sólidos de acordo com a norma 11174 relativamente aos resíduos sólidos. Então você vai ter que preparar, adequar o lodo produzido nessas estações de tratamento. Apesar de que o lodo, a produção de lodo de reatores UASB é relativamente bem pequena, considerando de outros sistemas de tratamento, como é o caso do sistema de tratamento de lodos ativados, né, de lodos aeróbios, que tem uma produção celular maior. Você tem aí em lodos anaeróbios, em um reator UASB, na faixa de produção em torno de 0,15, né, 0,18 quilos de sólidos suspensos voláteis para cada quilo de DQO que você está aplicando ali. Então você tem subprodutos sólidos, já estão estabilizados, graças a Deus, não é? A própria forma, né, a própria bioquímica anaeróbia já garante esse lodo estabilizado e toda a energia, praticamente, né, da transformação bioquímica fica aprisionada ali na forma de biogás, no metano, e aí o poder calorífico e a energia ali está reduzido ali no metano, né? Então, os subprodutos sólidos ali devem ser dados tratamento adequado, no caso, prever o desaguamento desse lodo, prever uma desidratação, um leito de secagem, um desaguamento, ou uma prensagem desse lodo, uma desidratação, um filtro prensa, e aí você vai ter um adensamento desse lodo para poder dar um destino final, pode eventualmente fazer o tratamento desse lodo, higienização e aplicação como fertilizante na agricultura, né? Ou você pode simplesmente fazer a disposição adequada em aterro sanitário. Então, a forma de disposição final desses sólidos está no item já 4.1.7, ações locais, os habituais usos, recuperação de áreas degradadas, questão da matéria orgânica, etc.
a área selecionada para a construção da ET. Fundamental o estudo o mais acurado possível. Utilize aí o que nós temos hoje, tanta facilidade de ferramentas, né, de georreferenciamento, de estudos aí, ferramenta de GIS, né, para que você possa avaliar bem, fazer um estudo da bacia, fazer um estudo das subbacias, qual é o melhor posicionamento da ET, considerando a confluência geral das subbacias que você vai confluir para dentro da ET, se é justificativa para a construção de uma ET única, ou se faz, se necessário, a construção de ETs descentralizadas. Nós estamos pensando ali num nível mais, né, de gestão das águas residuárias no contexto da bacia hidrográfica e das subbacias. Então, a área selecionada para a construção da ET deve ser feito, né, um levantamento planialtimétrico em escala mínima de pelo menos 1:1000, onde você já vai ter um detalhe razoável, importante das áreas do entorno, especialmente procurando identificar a cota de cheia do corpo receptor do sistema, do seu esgoto tratado, para que você possa projetar todas as unidades do sistema da sua ET imediatamente anteriores a essa cota, por segurança. Aquela região ali é uma região não aedificande, é uma região onde não se deve construir e, portanto, nós temos que tomar muito esse cuidado para selecionar uma área que seja adequada e nós precisamos apresentar isso na forma gráfica em uma prancha em escala mínima de 1:1000. Eventualmente você pode ter mais de uma prancha, fazer uma gratícula e dividir várias pranchas de topografia, a fim de que você possa mostrar que realizou esses estudos para a pré-seleção das áreas da ET e, portanto, a decisão final de qual é a melhor área da ET para se implantar. As sondagens, nós já discutimos os aspectos disso em aulas anteriores, você pode dar uma olhada no canal. Os aspectos que nós consideramos de proximidade, de desnível geométrico, pensando na questão de minimização do consumo de energia elétrica, a questão você deve pensar também hidrogeológica, né, para movimento de terra, a desnível geométrico, a planimetria na área de implantação da ET, se vai ser necessário muito movimento de terra, um corte aterro compensado, se vai ser necessário todo um trabalho de execução ali de obras de drenagem na região, se vai ser necessário fazer o planeamento daquela área, né, a partir do movimento de terra. As sondagens preliminares de reconhecimento do subsolo, e aqui preocupados com a questão do tipo de material com que nós vamos estar lidando no movimento de terra, na escavação, na carga de transporte, no movimento, na recomposição, na compactação, etc., né, a qualidade de material de jazidas para eventualmente construção de selos impermeáveis quando forem necessários, etc. Então você tem aqui, por exemplo, a cota máxima da enchente, eu já me referi agora há pouco, a norma fala no seu item 4.1.10 como sendo um item importante aqui que deve ser elencado quanto a esse estudo preliminar para você estabelecer o seu projeto. A avaliação do lançamento de efluentes não domésticos na rede coletora para fins de tratamento, como nós já falamos, né? Então, outra questão também é o que tem sido bastante debatido mais recentemente, nos últimos anos, né? A questão da avaliação das emissões dos gases de efeito estufa nas ETs, e aí no caso do reator ASME, principalmente, porque nós estamos falando de um reator que emite grande parcela fruto das reações bioquímicas que promovem a remoção da DQO, da DBO do esgoto, vão parar na forma de biogás, e aí nós temos aí 60% a 80% do biogás aí está na forma do metano, e esse metano ele é prejudicial em termos do seu potencial de geração de efeito estufa na comparação com, por exemplo, o CO2, que é a outra parcela da produção do biogás. Portanto, é necessário que seja feita essa avaliação dessas emissões, fazendo o cálculo de estimativa da produção metanogênica ali, e da produção de biogás, que deverá ser devidamente queimado. Então, existem critérios no capítulo 5, no item 5 da norma, critérios e disposições para a elaboração do projeto. E aí, para o dimensionamento do projeto das unidades de tratamento, né, e todos os seus órgãos auxiliares,
ele elenca aqui os parâmetros básicos que são mínimos do afluente e devem ser considerados para diversas etapas do plano. Qual é a vazão, o hidrograma de vazão, qual é o estudo de vazão que deve ser feito, claro, já deve ter sido elencado um estudo populacional prévio, dentro do horizonte de 20 anos, um estudo do crescimento populacional, com base em dados estatísticos, chegando, portanto, a vazões afluentes, as vazões máxima, mínima e média. Fazemos as verificações hidráulicas para o funcionamento da ET em condições de vazão mínima, em condição de vazão máxima, muito importante para o reator ácido, especialmente no que diz respeito à questão da velocidade ascensional do líquido nas condições de vazão máxima, e a vazão média também, que é exatamente a vazão que a ET vai estar trabalhando regularmente, portanto, para o cálculo, inclusive, do volume, do tempo de detenção hidráulica estabelecido e o cálculo do respectivo volume do reator. A demanda bioquímica de oxigênio, aquilo que nós possamos estimar tanto os parâmetros de entrada como os parâmetros de saída em função da eficiência que o reator possa gerar a partir de modelos matemáticos que são produzidos aí em função da variação do TDAH, né? Nós temos realizado pesquisas recentes onde nós produzimos modelos matemáticos bem ajustados e bem razoáveis que relacionam a demanda bioquímica de a eficiência da estação em termos da demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio, com a variação não só do TDAH, mas também da temperatura ao mesmo tempo, da temperatura do líquido para as condições mais desfavoráveis, que é o mês mais frio. Os sólidos em suspensão devem ser também levados em consideração, níveis de entrada, níveis de saída, e os sólidos de suspensão voláteis, que são a produção da manta de lodo, né? A capacidade de produção de lodo que vai ser gerado para que se possa pensar nas rotinas operacionais de descarga de lodo e assim sucessivamente. Nitrogênio total Keldon, aqui está falando em estações de um modo geral. Para reator ácido, como nós comumente sabemos que nós não produzimos no máximo nós produzimos amonificação, mas nós não produzimos nitrificação pela via anaeróbia, nós não tratamos muito aqui de nitrogênio e fósforo, porque a tecnologia anaeróbia reator ácido não remove nutrientes. Se essa é a sua intenção no projeto de estação, você deve prever um pós-tratamento, e aí pela via aeróbia, ou também pela via aeróbia e anóxica, a fim de que você possa remover tanto o nitrogênio como o fósforo, né? Existem outras tecnologias para isso, que podem ser conectadas com o tratamento anaeróbio, só que em diversas outras operações de pós-tratamento do efluente. Os coliformes termotolerantes e outros indicadores biológicos quando for pertinente, e aqui é interessante quando ele diz quando for pertinente, porque também a tecnologia UASD não é de se esperar que ela remova patógenos, né? Ovo de aumento, se tiver 150, 200 e poucos ovos por litro em um esgoto bruto, digamos assim, você ainda vai ter aí 10, 15, 20 células de ovos de aumento ainda na saída do efluente de reatores UASD, operando aí em certas condições, né, normais, e isso não é razoável, porque por segurança você teria que ter pelo menos menos de um ovo de aumento, né, e preferencialmente não detectável. Então a temperatura, outro fator fundamental, um fator ambiental, porque a temperatura não só ambiente, para que você conheça e mostre como é o comportamento do padrão ali na área de instalação da ET, mas é fundamental mesmo o conhecimento da temperatura do líquido, especialmente no mês mais frio, a variação dessa temperatura ao longo dos meses do ano, o estabelecimento de uma temperatura média, a fim de que você possa ter uma noção para estimar no projeto do seu reator como vai ser a produção metanogênica, como vai ser a eficiência de remoção do BTO, portanto, a atividade metanogênica. Todos os valores do item 5.2 aqui, todos os valores dos parâmetros acima devem ser determinados através de investigação local, de validade reconhecida. Agora, claro, na ausência de quaisquer desses dados que você possa coletar ali, onde você vai implantar a sua estação de tratamento, então você pode usar valores aqui que já estão mais ou menos consolidados na literatura científica acumulada até a publicação da norma.
Você pode adotar 45 a 60 gramas de DBO por habitante por dia. Normalmente os projetos a gente tem adotado ali em torno de 54, né? 90 a 120 gramas de DQO por habitante por dia. Então também a gente fica aqui nessa faixa aqui de 100, 110. 45 a 70 gramas de sólidos suspensos por habitante por dia, para que possa ser estimada a carga de sólidos que é aportada ao reator. E de 8 a 12 gramas de nitrogênio por habitante por dia e 1 a 1,6 gramas de fósforo por habitante por dia. Nesse caso aqui eu apenas citei, mas nós já discorremos que nitrogênio e fósforo nós não trabalhamos com grande preocupação quando estamos projetando tratamento anaeróbio. Mas no seu projeto não custa nada você fazer essa estimativa e mostrar no descritivo e justificar relativamente ao qual é o comportamento da tecnologia anaeróbia relativamente a esses parâmetros, né? Não remove. Os valores adotados, então, portanto, devem ser justificados. E aí, portanto, você também justifica, né, no âmbito do seu projeto, cada um desses parâmetros, mostrando como é que eles vão se comportar. 5.3 diz os critérios gerais de dimensionamento das unidades e dos órgãos auxiliares, com exceção dos casos explicitados, devem ser os seguintes. Ele vai apresentar aqui outros. Os critérios gerais de dimensionamento dessas unidades, por exemplo, o dimensionamento para vazão máxima horária. Você vai ter picos, né, aquele K2 lá, o aumento da vazão média em 50% do seu valor, que é o 1.5, né, da norma 9649, você tem um dimensionamento para vazão máxima horária. O que é que você vai utilizar a vazão máxima horária para fazer considerações de dimensionamento e verificações hidráulicas? As estações elevatórias de esgoto bruto, você leva em consideração esses picos, né, de oscilação do hidrograma para oscilações abruptas horárias. Canalizações, inclusive bypasses e extravasores, que é exatamente com a chegada de acréscimo da vazão em 50%, que nós temos assim muitas vezes, eventualmente com um mau dimensionamento, ou com um entupimento, ou problemas de manutenção, uma parada de uma bomba, o extravasamento, né, de poços de sucção ou de canais, e você tem aí dispositivos bypasses, né, que é exatamente para poder fazer o desvio da estrutura de esgoto, né, para um local apropriado. Normalmente esses bypasses podem ser conduzidos para uma galeria de drenagem contígua ou podem ser conduzidos paralelamente aqui a toda a planta da estação e reconectadas lá na frente no emissário de esgoto bruto, no emissário de esgoto tratado, claro, né, naquele momento não está enviando esgoto tratado, mas está recebendo o efluente até que soluções técnicas sejam dadas ao problema que causou o extravasamento, né? E os extravasores aqui também são dispositivos que também estão conectados nessa linha, né, da lógica de desvio do efluente da planta de tratamento por razões de operação e manutenção ali paradas necessárias por algum tempo. Os medidores, né, no caso a calha partial, nós levamos em consideração o cálculo da vazão máxima horária, os dispositivos de entrada e de saída, né, da estação, por exemplo, a tubulação que vai alimentar para fazer a distribuição de esgotos, as calhas de saída para conectar o poço de visita do emissário por gravidade ou para um poço de reunião de bombeamento de um emissário de esgoto tratado por recal. Pode acontecer também, o mais comum é por gravidade, mas todos esses dispositivos de entrada e de saída você considera a vazão máxima horária. E o dimensionamento para a vazão média são todas as unidades aqui e canalizações precedidas de tanque de acumulação com descarga em regime de vazão constante. É o caso exatamente dos reatores que antes, né, dos reatores biológicos, do reator UASB, que antes tem ali a presença do tratamento preliminar, normalmente convencional, com gradeamento, caixa de areia, a calha de medição de vazão calha partial, com medidor ultrassônico ou não, por régua, e na sequência um poço de sucção com os conjuntos motobombas centrífugas de eixo vertical submersíveis. Aí eles bombeiam, né, nesse regime, tem um poço de sucção que acumula ali durante um tempo de detenção hidráulica adequado. Nós também temos uma aula que trata do protocolo de dimensionamento do poço de sucção, veja lá no canal. Normalmente que seja abaixo de 30 minutos na literatura. E é importante, normalmente, que fique ali na faixa entre 10 e 20 minutos. O mais recomendado, né, alguns da literatura, por exemplo, o Galego, o Crespo, né, ele fala de se manter ali no máximo até 20 minutos.
Então, no item 5.10, quando pensamos no relatório do projeto hidráulico sanitário da ET, e aqui o que eles chamam de relatório do projeto hidráulico sanitário da ET, nos projetos o que nós vemos é o nome descritivo técnico do projeto básico de engenharia ou do projeto executivo. Ele deve incluir aqui, então, o memorial descritivo e justificativo, né? Então, esse relatório do projeto inclui o memorial descritivo, as especificações técnicas, o orçamento, o cronograma financeiro e demais informações em anexos julgadas pertinentes pelo projetista para facilitar a compreensão e a completa elucidação por parte de todos os agentes envolvidos no processo, não só de projeto como de construção da obra, da sua estação, para que possa o serviço ser realizado da forma a melhor possível, com economicidade, né, e com qualidade técnica. Então, nós temos aqui o relatório do projeto hidráulico sanitário, no caso, o memorial descritivo e justificativo, contendo informações detalhadas. Nós também temos uma videoaula a respeito dessa parte do memorial descritivo, nós discutimos em detalhes isso. Há informações a respeito do destino a ser dado ao material residual, por exemplo, retirado da ET, o que é que vai ser feito com o material que é recolhido lá no gradeamento, tratamento preliminar, o que é que vai ser feito com o lodo, o que é que vai ser feito com o gás, né? Então você vai explicitar os meios que devem ser adotados para o seu transporte e disposição, projetando quando for o caso. Nesse memorial aqui, eu faço aqui uma pequena crítica à norma, porque de verdade, no memorial descritivo e justificativo, não são apenas essas informações de destino relativamente à ETA, mas são todas as informações técnicas relativamente a cada uma das unidades de sistema que compõem a estação de tratamento. Você deve colocar isso, informações em detalhes, inclusive detalhes que mostrem a perfeita conexão e compatibilização entre a ET, o perfil hidráulico, o perfil planimétrico, como se dá o caminhamento e perfil dos emissários de esgoto bruto, de esgoto tratado, seja por recalque, seja por gravidade, como se dá a compatibilização da rede coletora de esgotos, a montante da estação da ET com a área de entrada, com a área de entrada na ET lá no gradeamento, lá no canal da grade. E são várias informações técnicas de cunho topográfico, plano e altimétrico, de estudos de vazões, de descrição de perfis de caminhamento, de extensão, de desníveis geométricos, de potências de dispositivos, de bombas e dosadores, de cloração, etc. São várias informações técnicas específicas que devem estar ali no descritivo, do descritivo técnico, ou conhecido como memorial descritivo, né? E não apenas essas informações relativamente a ao destino desses subprodutos. O relatório do projeto sanitário hidráulico, o balanço de massa, deve estar lá incluído, né? A produção de lodo, etc. No caso aqui, balanço de massa é muito comum quando nós fazemos o tratamento pela via do lodo ativado, né? Então nós temos a preocupação muito com o balanço de massa, o memorial de cálculo do processo hidráulico, então faz parte do memorial descritivo ali, na sequência, né, que é o relatório do projeto, o memorial de cálculo das várias unidades de sistema em detalhes, né, e mesmo que você utilize algum tipo de software reconhecido no mercado para dimensionar certas unidades de sistema, você precisa apresentar o formulário, apresentar a lógica de cálculo desse software, apresentar as páginas de parametrização desses softwares, né, em tabelas, em figuras, antes de simplesmente, pode ser feito isso na forma de um anexo ou na sequência da lógica do cálculo da própria EC, e aí apresentar a planilha do resultado final dos cálculos das várias unidades, né? Seja tratamento preliminar, seja o cálculo do reator, seja o cálculo de cloração, tanque de contato, etc. A planta de situação da ET em relação à área do projeto é o corpo receptor. A planta de situação, nós também discutimos isso em um vídeo, onde nós falamos da parte gráfica do projeto de estação de tratamento. É aquela planta que localiza a ET em relação à mancha, né, à malha urbana, onde ela está localizada em relação à cidade onde ela está sendo projetada. E a área do projeto é o corpo receptor. Então você vai situar a ET em relação à cidade, em relação à área onde você vai estabelecer se é um bairro da ET. Então você faz um zoom, né?
você apresenta uma figura, um mapa mostrando a localização da ET em relação à cidade. Daí você aumenta, né, a sua escala, né? E você mostra, dá um zoom ali, diminui o módulo da escala e mostra mais de próximo a área da ET em relação, por exemplo, ao local. Essa ET vai tratar o esgoto, digamos, dessa subbacia aqui da cidade, ou então deste bairro, ou então deste condomínio. Você localiza a ET em relação. Aí quando eu digo a ET, é a área da ET toda em relação à área do projeto. Veja, não estou falando do reator especificamente. Vamos tomar cuidado quando falamos ET aqui, a gente não sair desse paradigma de achar que a ET é só o reator. A estação de tratamento de esgoto, na verdade, é todo um corpo, né, de conjuntos que trabalham sincronizadamente para formar o processo de produção de um esgoto tratado, de um efluente adequado para lançamento na natureza. Então, a área de projeto deve ser considerada e aí, portanto, também a localização em relação ao corpo receptor. Então, nós vamos ter aí distâncias, nós vamos ter eventualmente informações planimétricas de desnível entre o nível lá da fio hidráulico, na saída da ET ali, qual é o nível e o nível do corpo receptor no ponto de entrega, qual é o nível médio, né, da calha do corpo receptor, informações desse tipo. Planta de locação das unidades, aqui sim, aí eu já estou dentro da área da ET, e dentro da área da ET eu vou trabalhar especificamente apenas a locação das várias unidades dentro da área. Então, o tratamento preliminar, onde é que eu tenho o primeiro posto de visita, onde é que eu tenho ali a casa de comando de bomba, onde é que eu tenho a casa do gerador, onde é que eu tenho ali a guarita, né, o acesso, as distâncias relativas a cada um desses elementos, calçado de proteção, onde o tratamento preliminar, o posto de sucção, a estação elevatória, onde é o reator, as células, onde é que está, eventualmente, digamos, uma torre de equilíbrio, onde é que está, por exemplo, eu estou sempre focando no reator WASB aqui nessa aula, mas dependendo da estação de tratamento, você vai ter ali várias outras unidades, eventualmente, né? O tanque, o decantador primário, depois você vai ter o tanque de aeração, no caso de desativado, depois vai ter um decantador secundário, depois você vai ter um sistema de onde é que está a estaçãozinha de bombeamento para recirculação de lodo, né? Onde é que vai ter aí o tanque, né, para desaguar o lodo, você vai ter um dispositivo de coleta por gravidade, uma bomba de lodo para poder levar para um digestor e fazer a digestão anaeróbia do lodo que ainda não está estabilizado. Então, dependendo da ética, com a estabilização, então você vai ter a distância do reator até o dique, as distâncias relativas entre os diques e as áreas no plano cartesiano, né, para a cerca ou para o muro, né, do limite da área da ET. Enfim, nós teremos várias informações. É a planta de locação, e exatamente o nome é esse, para que você possa locar, situar, estabelecer o posicionamento de cada uma das unidades dentro do terreno. Depois, o fluxograma do processo, isso é muito importante, para que quem está estudando o processo, o projeto, analisando o projeto e construindo também, possa ter e aí até operando, né, e mantendo, ou estão fazendo intervenção de revitalização, tem sido muito comum também, projetos de revitalização, tem muitas empresas aí, é um nicho de mercado importante, especialmente ali no Sudeste, Centro-Oeste, você trabalhar com projetos de revitalização e execução de revitalização de ET, dá para poder trabalhar bastante com isso, é um mercado aí para ser explorado pelos futuros engenheiros ambientais e sanitaristas. Então você trabalhar, conhecer o fluxograma do processo para que você possa fazer a intervenção adequada da revitalização da ET, ou seja, conhecer o processo, entrada, processamento e saída de cada uma dessas unidades, de onde vem, para onde vai, qual é a vazão, o que é que sai dali de subproduto, qual é a vazão mássica, quantos quilos de lodo é produzido, quantos quilos de gás sai por essa linha aqui do biogás, que vai para a queima, etc. Então você sai demonstrando através de um fluxograma. Eu gosto muito de uma ferramenta da engenharia de produção chamada mapofluxograma, onde você mostra esse fluxo do processo dentro da própria planta de layout da ET. Né? E aí você tem esse arranjo, que é exatamente o layout em planta, com a identificação dessas unidades,
porque é importante também que o projetista possa otimizar o arranjo físico da sua estação de tratamento, qual é o melhor posicionamento das unidades e sistemas relativas uma à outra para minimizar distâncias, para poder garantir um melhor fluxo do processo de operação e manutenção, acesso de pessoas, que o trabalho dos operadores, dos engenheiros, dos técnicos, seja um trabalho ergonômico, né, o menos cansativo possível, o percorrer menores distâncias nesse trabalho rotineiro, né, de coleta de material para análise no laboratório, quais são os posicionamentos relativos dessas várias unidades. É importante um estudo do arranjo físico, um estudo do layout, e aí, portanto, estabelecido o melhor arranjo físico, você tem, em cima desse arranjo, o mapa ou fluxograma, ou o fluxo do processo. Muito importante. Perfis hidráulicos da fase líquida e sólida, já comentamos isso, mas é importante, inclusive, as concessionárias exigem muito, aqui no Ceará, a CAGES bate em cima disso, para que possa ser conhecido, em nível de cota plana e altimétrica, quais são os perfis hidráulicos da fase líquida e da fase sólida nas suas diversas etapas. E isso é elaborado para a condição mais desfavorável, que seriam os picos de vazão máximo, né? E aí a parte gráfica, que são as plantas, né? Na verdade são pranchas que contêm as plantas baixas, as plantas altas, as vistas, né? Os cortes ou as elevações, fachadas e os detalhes. E aí, professor, quais são os detalhes que eu tenho que fazer? Eu fico em dúvida quanto a isso. Deixa eu logo dizer. Detalhe, não é, digamos assim, algo que você tem uma regra para dizer assim, olha, tu tem que fazer detalhe disso, detalhe daquilo, detalhe daquilo. Se você fizer um benchmarking nos principais projetos, nos grandes projetos bem elaborados de engenharia hidráulica, você vai ter uma noção de quais são os elementos que são normalmente detalhados. Mas eu quero deixar de linhas gerais e você pense, use a sua criatividade, porque de verdade, a necessidade do detalhe é você demonstrar algo que em uma planta de menor escala não deu para compreender por conta da poluição do desenho, por conta da complexidade do que está sendo apresentado em planta, ou em corte, ou em elevação. Então aí o que é que você faz? Você marca uma determinada área que você entende, que para uma melhor compreensão na hora de construir, aí você deve usar aquele princípio lá, né, de Jesus de Nazaré, né? Você deve usar aquele princípio de dizer assim, olha, você deve procurar fazer aos homens aquilo que vocês querem que eles façam para vocês, né? Ou então o princípio da milha extra, né, que ele também ensinou. Você diz assim, olha, se alguém te obrigar a ir contigo uma milha, vai com ele duas, né? Então ofereça mais do que o que está lhe sendo pedido, você vai estar oferecendo um trabalho de grande qualidade. Isso é muito, muito empregado, esse princípio da milha extra, né? Os coaching de administração de empresa, gurus já há muito tempo, desde a década de 90, eu acho que já se trabalha com essa perspectiva, né, de você andar a milha extra, usando lá esse elemento lá dos evangelhos de Jesus Cristo. Então você tem o quê? Você pensa, peraí, o que é que eu posso fazer para facilitar a vida do meu colega que vai executar essa obra? Porque, olha, você muitas vezes vai se ver no lugar dele, você vai gostar muito de pegar um projeto que se preocupou em riqueza de detalhes para você montar a imagem 3D de todos os elementos da planta na sua cabeça e compreender como é que isso vai ficar quando estiver construído. Afinal de contas, você é o responsável pela execução da obra também, certo? Então, plantas, cortes e detalhes, o máximo que for possível para a compreensão e elucidação do projeto para ser executado. Isso, os detalhes, não só em termos dos elementos gráficos em si, para você entender, e hoje está muito fácil, né, com os softwares que fazem os desenhos em 3D, não só o AutoCAD, mas outros que também estão disponíveis no mercado, né, e você pode elaborar esses detalhes e fica bem mais fácil compreender. Mas não basta simplesmente colocar o 3D, é preciso também que sejam mostradas as cotas parciais e totalizadoras, as cotas relativas de dimensões horizontais, verticais, que estão em diagonal, algumas eventualmente, angulações, e aí considerar também os perfis plano e altimétricos, as cotas plano e altimétricos, tanto em planta como em elevação. Plantas e perfis de escavações e aterros, né? Então, se você for fazer o trabalho de movimento de terra, é importante que você tenha aqui as plantas e perfis das escavações e dos aterros, que eventualmente vai ser feito lá na terraplenagem do terreno da área de SUAET, as especificações de materiais e de serviços, normalmente com base
não só no caderno de encargos da concessionária ou do órgão promotor da obra, mas também as especificações de materiais que você entende e que, de acordo com os fabricantes dos equipamentos que você está usando para poder selecionar. Por exemplo, você vai fazer um projeto de um reator WASB e você decidiu que na sua ET você vai adquirir uma ET compacta pré-fabricada por uma empresa X que você conhece o trabalho, conhece a ET, sabe que é uma ET bem construída, bem produzida, de acordo com a norma, vai dar os resultados. Você tem para anexar no seu projeto os laudos atestados de eficiência daquela ET, já testadas, monitoradas, em pesquisas realizadas. Então você tem as especificações, você pode especificar uma ET completa já pronta e modular isso e construir várias ETs e dividir as vazões em várias etapas de implantação conforme o crescimento populacional, conforme a etapalização. Isso depende de cada situação. Se é para um condomínio, se é para vai trabalhar para saturação, ou se todo mundo, por exemplo, Minha Casa Minha Briga da vida, né? Aí o Casa Amarela mais moderno, você tem aí o pessoal que é cadastrado, constrói-se as casas e todo mundo praticamente vai para dentro morar ao mesmo tempo. Então você já projeta isso considerando a vazão, a saturação, todas as casas habitando, tudo funcionando assim. Ou você pode fazer um acompanhamento, avaliar se a tendência tem sido essa. Essa é a prática, mas pode ser que muitas vezes não é ocupado tudo de pronto. E aí, se for esse o caso, você pode estudar uma etapalização aí, instalando células à medida que as pessoas vão ocupando as casas, vai aumentando a vazão e chegada lá na estação elevatória afluente ao reator, e você vai construindo, né? Mas eu acho um pouco arriscado. De qualquer maneira, é uma possibilidade. Especificações, portanto, de materiais e de serviços. Aqui você tem as chamadas, o capítulozinho lá no memorial descritivo do relatório do projeto, as especificações técnicas. Você tem memorial descritivo e especificações técnicas. As especificações de equipamentos e acessórios, incluindo as definições mínimas de materiais e os modelos de equipamentos selecionados para a elaboração do projeto e, é claro, a estimativa orçamentária global da ET. Nós temos também no nosso canal iniciado algumas aulas para você fazer a orçamentação em obras de saneamento, né, para que o engenheiro ambiental e sanitarista ele possa ter uma noção geral de como é o processo de elaboração de orçamento de custos em sistemas de saneamento. Aí, a outra questão é que você já construiu a ET, está tudo aí, mas aí você precisa também operar e manter. Então, a norma trata de vários aspectos relativos às diretrizes para a operação e manutenção dessa ET e deve conter no mínimo o seguinte: a descrição simplificada da ET, os parâmetros utilizados no projeto, o fluxograma e o arranjo da planta da ET, com identificação clara das unidades, dos órgãos auxiliares, informações sobre o seu funcionamento, os procedimentos de operação e manutenção preventiva, com descrição de cada rotina e sua frequência, a identificação dos problemas operacionais que são mais frequentes e procedimentos a adotar em cada caso. E aqui eu recomendo a edição especial da revista DAI, onde o professor Chernichar e os seus colaboradores publicaram vários artigos relativamente a todas as questões, não só de projeto, mas também operacionais para estações de tratamento de esgotos, né? Inclusive elencando os aspectos de emissões odorantes, a questão do que fazer com o lodo, a questão do procedimento de operação para reatores vazios, etc. Está muito bom aquele material e nós temos disponível. Tem lá na revista DICE, um acervo histórico, você pode pesquisar, e nós temos também disponível no nosso Google Sala de Aula para vocês. O procedimento de controle operacional aqui, identificação dos pontos de amostragem, lembra daquelas torneirinhas lá que nós vimos na aula passada, os indicadores de desempenho, monitoramento laboratorial, qual é a frequência do monitoramento, você pode até montar uma tabelazinha mostrando quais são os parâmetros que vão ser monitorados, qual é a frequência de monitoramento, qual é a referência, né, que você vai utilizar. Normalmente se usa bastante, né, os standard methods, etc., para obviamente o Bayesian modificado, enfim. Você vai colocar lá o monitoramento laboratorial, a descrição dos procedimentos de segurança do trabalho, importantíssimo. Então nós vamos ter equipamentos de proteção individuais e coletivas lá para os operadores da ET, né? Mas aqui nós devemos colocar então placas de segurança mostrando. É importante até, de repente, a fixação de um mapa de risco na ET, né, nas suas várias unidades, né? Risco biológico, risco físico, risco de queda, etc., né? Risco
Então, enfim. Modelos de relatórios de operação e controle a serem elaborados pelo operador. Então, apresenta esse modelo, porque para ser realizado o controle operacional, lembre-se, você vai ser o gestor desse processo, você vai ser o gerente na companhia de saneamento, ou responsável especificamente por uma estação, seja qual for o porte, né? O engenheiro é o responsável, e aí ele vai ter técnicos e tecnólogos e operadores lá da ET subordinados a ele para preencherem e elaborarem esses relatórios, e ele será responsável por elaborar relatórios para seus superiores lá na companhia de saneamento, né? E às vezes até para órgãos ambientais de fiscalização, agência reguladora de serviço, etc. Então, o descritivo aqui operacional, visando o projeto do sistema de supervisão e controle, definição da equipe de operação e manutenção, requisitos mínimos de qualificação. Então, a atenção especial aqui deve ser dada ao atendimento das medidas mitigadoras constantes e recomendadas nos estudos ambientais. Então, ali, você como engenheiro ambiental é o homem que entende disso aqui, né? Então, você no seu estudo simplificado lá, você deve ter colocado lá uma matriz, né? Ou um estudo de checklist, uma matriz de Leopold, você deve ter colocado lá as medidas para poder minimizar o impacto causado. Então, deve ser dada essa atenção especial nesse momento. E aí nós entramos nos aspectos específicos do reator WASB, que eu estou entendendo que, como eu decidi detalhar bem esses aspectos da norma brasileira relativamente ao projeto e ao relatório que compõe a elaboração do projeto todo, nós vamos seguir na próxima aula. Nós vamos fazer uma aula extra, e nessa aula extra, sim, aí nós vamos tratar especificamente do que nós queremos, que é os aspectos da norma para o projeto do reator anaeróbio. Então nós vamos ficar por aqui e nessa sequência nós veremos o tratamento anaeróbio com reator do tipo WASB, de acordo com o que é preconizado na norma brasileira atual. Então até a próxima oportunidade, se Deus permitir.